Olá, bom dia, tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora? SBT Comunidade no ar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos até perto da 1h da tarde com todas as informações que são importantes para o seu dia e, claro, com a cobertura completa da investigação que agora descarta o envolvimento da esposa do policial militar Railton, que confessou ter matado uma personal trainer em Várzea Grande. Recupera para mim imagens do dia do crime. A nossa equipe foi até Várzea Grande, acompanhou todo o trabalho da perícia e agora a polícia descarta a participação da esposa. E o Arthur é quem vai antecipar para você as primeiras informações, porque a gente começa com a cobertura desse caso. Ontem, aliás, nós acompanhamos lá no final do Comunidade a saída da então suspeita da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Arthur tentou por várias oportunidades conversar com ela e ela repetia a cada momento, Arthur, que ela era inocente. Fala pra gente, Arthur, quais são as atualizações deste caso, meu amigo, bom dia. Muito bom dia, Trindade, ótima quarta-feira a todos. E foi exatamente isso que ela disse para o Dr. Bruno Abreu ontem, quando foi ouvida por ele na Delegacia de Homicídios. Ela disse que era inocente e exatamente o delegado acabou compreendendo que não tinha indícios de participação da Aline com o crime. Até porque o Railton Mourão, que é o policial que foi preso e réu confesso, ele disse que a esposa não sabia. Ele até comentou isso na audiência, no vídeo que foi divulgado, que quando ele saiu na madrugada daquele dia 11 para cometer o crime, ele sai ali por volta das 3 horas da manhã, ele vai até a edícula, que era um espaço da residência que ficava aos fundos, ele tomou banho e saiu com a motocicleta. Ele sai com ela empurrando e dá a partida do lado de fora, justamente para que ela não acordasse e visse ele saindo. E essas informações foram confirmadas, até mesmo com câmera de segurança, que mostraram depois ela saindo e indo para o trabalho. Assim que o Railton comete o crime, ele faz o contato por telefone com a Aline e comenta com ela, falando: olha, eu fiz uma besteira, preciso que você saia daí. E isso foi o que aconteceu. A partir do crime, daquele dia 11, depois das 6 horas da manhã, ele foge com ela, toma rumo ignorado. Aconteceu que ontem, após essa oitiva na DHPP, ela foi encaminhada aqui para o Fórum de Cuiabá justamente para participar da audiência de custódia. E foi aqui que o juiz Pierrot Mendes acabou extinguindo ali, cancelando esse mandado de prisão e colocando ela em liberdade, justamente da mesma forma como o Dr. Bruno Abreu, ele deu ali a sua versão. Aqui também, além do juiz e o próprio Ministério Público, entendeu que ela não teria nenhuma participação. E isso foi comprovado. Agora, é lógico, a polícia quer saber, Trindade, quem era a outra pessoa que estava na motocicleta? Quem era aquela pessoa que estava pilotando esta moto? É a grande pergunta, até porque o Railton não comentou, ele não entregou quem é essa pessoa. É o grande mistério agora que a polícia tenta desvendar. E além disso, eles querem entender exatamente o que essa pessoa estava fazendo ali, porque existia uma outra possibilidade. Se o Railton estivesse ali escondendo essas informações, é porque poderia ser um outro policial militar que estaria dando essa, ou seja, auxiliando o Railton nesse crime. É lógico que a polícia começou a investigar, vai agora ouvir outras testemunhas para tentar entender quem é essa pessoa. A família, de algum modo, já está tranquila, Trindade. Conversei com um familiar ontem, da forma como foi feita a confissão e também a prisão, eles estão tranquilos apenas com aquela preocupação, pelo fato do Railton estar preso dentro de um batalhão da Polícia Militar, com aquela preocupação de que ele possa fugir. Não acreditam, deixar claro aqui, a família em contato comigo disseram que não acredita dessa possibilidade de problema mental e por esse motivo ele acabou cometendo o crime. Eles descartam isso, até porque eles alegaram que o próprio Railton estava trabalhando normalmente na corporação. O que eles pedem agora é que a polícia militar, ou o próprio corpo médico da polícia, os psicólogos, possam emitir um laudo que o Railton foi testado um período antes disso. Porque aqui no fórum, quando ele participou da custódia, ele disse para o juiz que ele estava à base de medicamento. Eram 2 medicamentos que ele estava tomando. Só que para o delegado não foi falado isso. Então a família quer saber se pela corporação ele estava afastado ou se ele estava em algum tratamento psiquiátrico, o que eles descartam e não acreditam nessa hipótese, Trindade. Arthur, a informação que a gente tem da Polícia Civil é que não existiam até então registros de tratamento clínico. Até o dia do fato não existiam registros de tratamento clínico e ele não falou que estava
em tratamento quando passou pela DHPP e pelo Instituto Médico Legal, onde foi feito o exame de corpo e delito, e todos esses pontos são questionados. Por isso que a polícia foi pega de surpresa quando ele fala na audiência de custódia que estaria com depressão e síndrome do pânico. Mas há muito bem claro e muito bem definido uma estratégia de defesa. E os vídeos que a nossa equipe teve acesso do depoimento e da audiência de custódia, eu sou leigo, mas para mim há muito bem definida uma linha de estratégia para que ele permaneça em um batalhão, para que ele não seja encaminhado para um presídio militar, para que ele possa ter um pouco de conforto no cumprimento da pena pelo crime que praticou. E eu assisti o depoimento dele à Polícia Civil, e eu vou compartilhar, Arthur, daqui a pouco novos trechos. E na minha opinião, e aí a minha mera opinião como cidadão leigo, ele tenta forçar um choro várias vezes, mas não consegue se emocionar. Não consegue se emocionar, mas há um teatro muito bem definido nessa tentativa de se defender do crime. Isso para mim está nítido. Ele fala em arrependimento, fala que a vítima era uma mãe de família, que na hora ele não pensou nisso, mas esse policial que está preso pelo crime da personal, ele estava atacando terror em Várzea Grande. Ela não era a única vítima dele. O Arthur mesmo já compartilhou suspeitas sobre um atentado contra um outro empresário. E não só isso, né, Arthur? Existem outras suspeitas que recaem sobre esse policial militar, que agora deve perder também a farda, e ele nunca deveria ter usado a farda da Polícia Militar do estado de Mato Grosso, Arthur. Deixa eu restabelecer a comunicação com o Arthur Garcia, porque além desse crime pelo qual está preso o policial militar, ele responde a outras suspeitas, como por exemplo o atentado a uma empresa, e até mesmo surgiu agora a possibilidade desse policial ter matado alguns cachorros. É isso, Arthur? Exatamente, Trindade. Além desse atentado contra esse empresário, existe também a suspeita de envolvimento dele na morte do Paulo Sérgio, que foi um fato que aconteceu em Várzea Grande no ano de 2020. Eu fiz o contato também, até familiares me procuraram após essa repercussão nossa aí desse caso. Eles disseram algumas formas ali de ligação do Railton com o Paulo Sérgio. Eles eram muito amigos, de frequentar a casa, de realizar exatamente alguns eventos junto com fraternizações. E o fato do homicídio em si não tem nada que liga exatamente o Railton com o crime. Mas o que gerou suspeita dos familiares foi que, assim que aconteceu, no dia do velório, o policial esteve com a família no velório perguntando o que gostaria que fizesse. E aí os familiares falaram: olha, eu gostaria que investigasse, já que você era amigo dele, então vamos descobrir o que aconteceu e tal. Só que a partir daí, nunca mais ele fez contato com esses familiares. E aí o que a família começou a fazer de comparação com o fato da personal que foi morta no dia 11? Exatamente a forma como ele estava empunhando o revólver 38. Exatamente o mesmo sistema ali utilizando a motocicleta, 2 pessoas na moto, só que o fato que aconteceu com o corretor de imóveis, que é esse, o Paulo Sérgio, ali, se você observar nessas imagens, quem está pilotando a moto seria o que eles levantam de possibilidade, a pessoa que acabou assassinando a Roseli. Ele está ali empunhando uma arma de fogo, segurando apenas com a mão direita, e atrás ali o garupa desce também com outra arma. Na sequência, eles invertem. O garupa pilota a moto e depois o outro que chegou pilotando acaba indo na garupa. Essa é a única informação que eles têm, até porque, Trindade, a polícia está investigando esse caso já há 5 anos. E o próprio delegado Edson Pique, agora com as informações que existe a possibilidade dele estar envolvido nesse crime, agora aguarda o resultado de exame balístico para saber se a munição que saiu da arma que matou o Paulo Sérgio será exatamente a mesma que matou a Roseli no dia 11. Aí, com esse confronto, eles vão identificar e dar o laudo. Olha, a munição saiu exatamente da mesma arma de fogo. E isso acontecendo vai ser a única forma de incriminá-lo exatamente com esse envolvimento nesse crime.
O outro fato que nós vamos relatar também é referente a um crime que aconteceu em Várzea Grande esse ano, há poucos meses, há 5 meses, onde o Railton, segundo informações da denunciante, acabou matando 3 cachorros no próprio bairro onde mora. E essas pessoas que denunciaram, uma delas acabou encaminhando um áudio, que é o que a gente vai compartilhar agora com a audiência, para entender um pouco como aconteceu isso e o porquê. Vamos ouvir. Bom dia. Como eu disse, esse policial, infelizmente, é um psicopata. Ele não tem nada de problemas mentais. Nada vezes nada. Aqui, no bairro São Simão e nos bairros vizinhos aqui, ele sempre foi um terror. Sempre foi um terror. Entendeu? Ele chegou aqui no bairro São Simão, esses tempos atrás, alegando que o cachorro dos nossos vizinhos ali estava comendo as galinhas dele. Ao invés de ele procurar um resgate, procurar um socorro para os cachorros, ou até mesmo falar com alguém para recolher, na verdade ele conversou com o dono e o dono falou que ia recolher. Como não recolheu no dia prometido, numa segunda-feira, por volta de antes das 8 da manhã, ele descarregou uma arma. Ele deferiu 8 tiros em 3 animalzinhos inocentes que estavam com fome. Eu, no meu modo de ver e de pensar, sinceramente, foi uma covardia. Foi uma covardia. Na nossa rua aqui, são poucos moradores, mas todos aqui viram a cena. Foi horrível, horrível. Foi tremendo, foi tremendo. Foi muito triste. Teve pessoas que inclusive adoeceu de ver a covardia de atirar em 3 seres inocentes. Atirou sem dó, disparou a arma, um tiro não matou, 2 teve cachorro que tomou 4 tiros. Enquanto ele não viu os bichinhos desfalecidos realmente no chão, morto, ele não parou. Depois ainda arrastou, jogou ali no meio da rua para mostrar a capacidade dele. Foi embora. Em seguida, não demorou muito, ele voltou com o filho da vizinha do lado da casa dele e pegou os cachorrinhos e jogou, levou para outro lugar, foi jogar lá embaixo da ponte, lá, não sei. Mas carregou os cachorrinhos. Sem uma frieza, olha, sinceramente, de uma crueldade horrível. Horrível. Essa rua inteira aqui do São Simão ficou aterrorizada de ver a capacidade dele. Trindade, nesse caso, infelizmente, os moradores, ou a vítima desse caso, não fez boletim de ocorrência justamente por medo de represálias e sabendo exatamente do teor e como esse policial era perigoso e temido no bairro. Nós sabemos que casos como esse, infelizmente, alguns criminosos até tentam, viu, Trindade? Já teve casos de ocorrências policiais onde bandidos entraram em residência para cometer um assalto, enfim, e ali, em algum caso, um cachorro tenta acuar e já teve caso do próprio criminoso falando, olha, vou atirar, o outro fala, não atira porque isso aí dá homicídio. E é exatamente isso que dá, viu? Nessas ações aí, quando você acaba matando um animal desse, você vai responder por homicídio. Então, se essas pessoas dessa residência, nesse momento já, com a própria prisão do Railton, e quiser aí representá-lo com esse fato, é importante justamente para conseguir ainda que ele pague por mais esse crime. E outros ainda, Trindade, eu acredito, devido ao nível de como esse policial era tão temido e perigoso nessa região, eu acho que vai aparecer mais coisa aí do que possa comprometê-lo ainda mais. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Arthur, pelas informações. É um caso complexo, mas mais um brilhante trabalho da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que levou à cadeia o principal suspeito da execução, e a Polícia Civil já tem a identificação de quem conduzia a moto. A prisão é questão de horas. A polícia descarta nesse momento a participação da esposa do policial e diz que sabe quem estava pilotando a moto. Claro que a identidade não foi divulgada para não atrapalhar as investigações. A nossa equipe teve acesso a novos trechos do depoimento do policial militar suspeito de matar a personal trainer. Veja. Você falou que não pesquisou nada sobre a menina, a vítima que você matou, certo? Não entendi? A vítima que você matou, você procurou saber quem era, onde morava? Não. Você sabia
Ela tinha 2 filhas? 2 filhos pequenos? Eu não sabia que ela tinha filho, não. Você não sabia? Eu fiquei sabendo depois. Quantos anos seus filhos têm? Ô, doutor, pelo amor de Deus, doutor, não me tortura, não. Eu tenho um filho de 4 anos e um de 1 ano e 4 meses. Perguntando só se você sabia que ela tinha filhos, entendeu? Eu sei, doutor, eu Eu não sabia. não sabia que ela tinha filho. E se soubesse? Olha, doutor, eu não sei, porque foi um negócio assim de, sabe, eu não sei se o senhor já teve a sensação de acordar e ficar com agonia, e deixei aquilo me vencer, doutor. Eu não sei explicar para o senhor, se eu soubesse, porque foi um negócio assim incontrolável. Eu queria hoje poder voltar atrás, sabe, e não fazer isso. Você está arrependido? Muito, doutor. Muito arrependido. Medo, né, doutor? Inseguro. Eu sinceramente, tem hora que eu sinto que eu deveria ter conversado mais com a minha esposa, que ela teria tirado isso da minha cabeça. Eu estraguei a vida de uma mãe de família, doutor. Eu fico imaginando se fosse a minha mulher. Você acredita nessas lágrimas? Isso é um papel ridículo que ele está fazendo numa tentativa jurídica de melhorar a situação dele. Que ele sabe que vai ser condenado. Está tentando encontrar um batalhão para que ele possa ficar com um pouco mais de conforto do que uma penitenciária. Por mais que ele não iria para uma penitenciária comum, o caminho seria uma penitenciária militar, provavelmente a cadeia de Chapada. Quem sai 3 horas da manhã de casa sem ter planejado a ação? Se ele não estudou a rotina da vítima, se ele não buscou entender quem era a mulher que estava processando a empresa dele, como que ele sabia o endereço? Como que ele sabia que ela saía de casa por volta das 6 horas da manhã para atender aos clientes? É lógico que a polícia não cai nessa história construída pela defesa. Ele se esforça para tentar se emocionar. E o doutor Bruno, de forma inteligente, pergunta sobre os filhos. E mesmo falando que a moça tem filhos na mesma idade dos filhos dele, quando questionado se ele tivesse conhecimento dos filhos, se ele não teria praticado os crimes, ele não diz que não. Ele levanta uma dúvida, talvez não. Frio, calculista, covarde, entre outras características. E quando ele se emociona de verdade, quando ele chora, quando a porta do elevador abre na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e ele se depara com jornalistas de todas as emissoras, de sites, de portais, de rádios, de páginas, quando ele encontra aquele batalhão de jornalistas, ali ele se emociona, porque ali a máscara cai. A partir daquele momento ele percebe que os filhos dele, que hoje têm 1 e 4 anos, vão crescer e vão assistir a estes vídeos, a estes materiais que mostram quem o pai deles é de verdade. Um assassino, covarde. Ali ele percebe que o pai e a mãe dele estão entendendo quem é o filho deles. Um homem capaz de matar uma mulher indefesa, porque ela cobrou da empresa dele reparos no carro dela, causados por um acidente de trânsito, gerado por uma imprudência do motorista da empresa. R$24 mil foi o preço desta vida. E esse vídeo que você acompanha comigo é do momento em que o Daniel Alves, nosso repórter cinematográfico, flagra ele na viatura, chorando. É porque ali as máscaras caem. Ali ele se depara com a nova realidade.
Ali ele percebe que aquele personagem que ele criou e que vestiu a farda da polícia militar por décadas, caiu por terra. Ali o personagem não existe mais. Aquele homem que dava orgulho para a família passa a ser a grande decepção de um policial militar para um assassino. Eu sei que a família dele não tem nada a ver com isso. Talvez a mãe dele, o pai dele estejam desesperados. Mas é que esse personagem ruiu. E aí todos que estavam no entorno dele e que eram enganados por esse personagem tomam ciência de quem ele é de verdade. E aí ele se desespera. Ele não se desesperou em nenhum momento quando foi questionado sobre a vítima, sobre os filhos dela, sobre o marido dela, sobre a família dela. Em nenhum momento ele se desespera. Ele só pensa nele. Ele só se emociona de verdade. E aí a nossa equipe que estava lá fala que percebeu que ele tremia. Então por isso que aqui, essa emoção da saída da delegacia parece ser verdadeira, porque ele tremia. Diferente do depoimento, diferente da audiência de custódia, onde era uma situação controlada para criar um roteiro para tentar enganar a polícia. Mas esse roteiro vai ruir também. E que ele apodreça na cadeia. Por este e por outros crimes que possa ter cometido. As denúncias são muitas. As denúncias são muitas.